Olá, estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo e agradecido a você que está aí do outro lado nos acompanhando. Agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos aqui através deste canal para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Vamos para o nosso estudo? Então, nós estamos estudando a primeira carta de João. Estamos falando aqui no capítulo 2 sobre conhecimento de Deus, o que de fato é conhecer a Deus em um mundo tão complexo e variado de ideias, de ensinamentos e muitos tão deturpados da realidade da palavra e muitos que se dizem cristãos, que conhecem a Deus, mas não vivem isso, o que de fato é conhecer a Deus, obedecer a Deus. A Bíblia nos diz na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 3, assim: sabemos que o temos conhecido, por isso guardamos os seus mandamentos. A gente pode começar os nossos pensamentos hoje dizendo que a obediência é uma prova do conhecimento de Deus. Obedecer a Deus é uma forma de demonstrar que verdadeiramente nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que o conhecimento máximo que alguém pode obter na vida é o conhecimento de Deus. Esse é o máximo que nós podemos e devemos chegar. Muitas pessoas valorizam o conhecimento acadêmico, muitas pessoas se acham muito sábias porque conhecem muito de matemática, conhecem muito de física, de tecnologia e sabem muito, ou mesmo tem qualquer uma formação, mas o maior conhecimento que alguém pode ter é o conhecimento de Deus, não é? E nós não estamos falando aqui de um conhecimento apenas teórico também, não é? Não é a pessoa ser doutor em Bíblia, conhecer muito a história do povo de Deus, conhecer muito da Bíblia, de profundidade. O conhecimento de Deus, ele é colocado e demonstrado através da nossa obediência, não é? É obedecer a Deus, não é algo puramente intelectual ou teórico, mas é obedecendo, é mostrando que eu sei quando eu coloco isso em prática na minha vida. Então, nenhuma experiência, seja religiosa, no conhecimento teórico de Deus, vai ter efeito se não é colocado em prática. E como é que é colocado em prática? A partir do meu comportamento moral, a partir da minha vivência, não é? Nós conhecemos a Deus não apenas pelas informações que nós temos na nossa mente, mas isso é mostrado a partir e manifestado a partir da nossa vivência, da nossa obediência, né, da forma que nós vivemos. Por que eu digo isso? Porque as palavras de um homem, elas só são provadas quando ela é demonstrado para as obras, né? Não adianta você falar que conhece a Deus se você não vive Deus, se você não obedece a palavra de Deus. Então você pode ter um discurso muito bonito, mas a prova que você de fato conhece a Deus é quando você está colocando isso em prática. Então o conhecimento de Deus, ele só pode ser provado a partir da obediência. Uma forma de mostrar que conhecemos a Deus é obedecendo a Deus, né? É tendo vida prática. Conhecer a Deus é experimentar o amor de Cristo e viver uma vida de obediência a Deus. E quando nós falamos em obediência, a obediência ela acontece de algumas formas. Eu estava pensando nisso esses dias e encontrando alguns fundamentos aqui nos nossos estudos. Eu estava pensando, a obediência ela acontece de 3 formas. Nós obedecemos quando somos obrigados, nós obedecemos quando precisamos e nós obedecemos quando queremos, não é? E a gente pode dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o escravo. O escravo ele obedece porque ele é obrigado a obedecer. Um escravo que não obedecesse, ele era castigado, não é? Então ele era obrigado a obedecer. Vamos dar um exemplo do empregado. O empregado ele obedece porque ele precisa do trabalho, ele precisa do salário no final do mês para sustentar a sua família. Então ele obedece, mesmo que não goste da empresa, mesmo que não goste do trabalho que ele faz, ele obedece porque ele precisa obedecer. Mas aí quando nós pensamos num cristão, o cristão ele obedece ao seu Pai Celestial
porque quer ter um relacionamento com Ele, porque entende quem é Deus, entende o amor de Deus, entende como Deus é precioso na sua vida, então ele obedece porque ele tem amor a Deus, ele obedece por amor. E o próprio Senhor Jesus diz lá em João 14,15, ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, nós precisamos observar. Se eu conheço a Deus de fato, a profundidade, a grandeza, quem é Deus, eu vou obedecer a Deus não por obrigação, não por precisão, mas por amor, porque eu quero obedecer a Deus. Eu sinto prazer em obedecer a Deus. Então, essa é uma prova do conhecimento que eu tenho de Deus, que é colocado em prática na minha vivência. Outra coisa que vale a pena observar é que a inconstância moral é uma negação do conhecimento de Deus. No versículo 4 do capítulo 2 de 1 João diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. O pior engano que pode existir é o auto-engano, é a pessoa enganar a si mesma. Tem pessoas que estão certos de que conhecem a Deus, mas estão se enganando, não é? Estão enganando a si mesmo. Por que eu digo isso? Porque a sua vida está plantada numa inconstância moral, como que uma areia movediça da sua vida moral, não é? Diz que são cristãos, dizem que pertencem a Cristo, mas não fazem o que Deus manda, não é? E se enganam a si mesmo. Diz: não, a minha vida tá bom do jeito que tá, não é? Eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Mas não obedece a Deus, não coloca a vida dentro da vontade de Deus. Eu preciso entender que quem determina a forma que eu devo viver é o próprio Deus. Então não adianta eu querer enganar a mim mesmo, dizer que estou obedecendo a Deus, dizer que amo a Deus, dizer que vivo com Deus, se eu não obedeço o que o próprio Deus estabelece. Não é? A prova do conhecimento de Deus é uma obediência moral, é uma obediência na prática, é viver o que Deus diz. Não adianta falar que serve a Deus, que faz as coisas de Deus, se não faz como Deus quer, não é? E Deus não aceita, Ele não vai relevar pelas suas boas intenções, né? A gente conhece muitas pessoas que talvez tenham até boa intenção, até agem bem intencionadas, mas não adianta. Não sei se você lembra do texto bíblico de Mateus 7, 22 e 23, que diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, nós profetizamos o seu nome, no seu nome expelimos demônios, no seu nome fizemos milagres. E o versículo 23 de Mateus 7 diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Jesus fala: não te conheço. Mas eles estavam com boa intenção, mas Jesus fala: não conheço, não adianta. Então, esse auto-engano ele é muito perigoso. E aqueles falsos mestres gnósticos da época de João, eles usavam toda a sua teologia herética, né, para liberar a imoralidade e tal, e dizer: não, você pode servir a Deus assim, tá bom assim, né? E eles baseavam nas suas próprias experiências, e eles professavam conhecer a Deus, mas negavam o conhecimento pela vida, pela obediência. E isso lhes trouxe muito problema, não é? E João condena aqui. E o Senhor Jesus já relatava nos evangelhos esse tipo de situação. E muitos hoje estão vivendo dessa forma, talvez até cheio de boas intenções, mas isso não vale diante do Senhor. A obediência à palavra de Deus é a prova de que nós estamos nele e que ele está em nós. Pelo texto bíblico diz aqui no versículo 5 de 1 João 2, aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. O amor de Deus por nós é aperfeiçoado na palavra, na obediência da palavra, na obediência das ordenanças do Senhor Jesus deixada a nós, não é? João responde com uma sucessão de declaração, não é? De como nós podemos saber que estamos em Deus. Tem aqui o versículo 5, quando estamos nele. O versículo 6, ele diz: quando permanecemos nele. E depois ele volta a dizer: quando andamos assim como ele andou. A prova do amor de fato a Deus é a lealdade a Deus. E outra coisa ainda, a imitação de Cristo é uma prova que nós pertencemos a Ele. Aquele, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, este deve andar como ele andou. Irmãos, Cristo não é apenas o nosso mestre, mas
Cristo é o nosso exemplo. Nós precisamos andar como Ele andou, viver como Ele viveu. Ele deve ser o nosso objetivo de vida. Aquele que professa que vive com Deus deve produzir o caráter de Cristo. Sabe, é ser cristão, como eu disse esses dias, é ser um mini Cristo, é viver como Cristo viveu. E como é que ele andou? Cristo andou regido pela humildade, esvaziou-se de si mesmo, andou em total submissão ao Pai, ele entregou-se a si mesmo, ele andou por toda parte fazendo bem, ele livrou os oprimidos pelo diabo, enfim, ele andou com amor, perdoou até mesmo seus algozes, não é? Nós conhecemos pela palavra de Deus e assim nós precisamos andar na nossa vida também. Nós não podemos pretender conhecer Ele, nós não podemos pretender permanecer nele se nós não comprometermos e nos comportarmos como Ele andou. Então, o conhecimento de Deus passa pela obediência na vida moral, na obediência dos mandamentos e andar como Cristo andou. Que o Senhor possa nos ajudar a de fato conhecermos, vivermos e andarmos com Deus, e isso para a glória dele. Pensa nisso, que Deus abençoe sua vida. Espero você no nosso próximo encontro, aqui no nosso próximo vídeo. Estamos estudando a primeira carta de João. Se você é novo por aqui, não é inscrito ainda, clique em inscrever-se, deixe o seu joinha, faça o seu comentário. Obrigado por nos acompanhar até aqui nesse vídeo. Que Deus te abençoe. É muito bom ter você aqui. Te espero no próximo vídeo.